E aí, vamos falar de um assunto super importante: saúde no trabalho. É um direito, né? Mas como é que isso funciona na prática? O que de fato protege a gente? Bom, a chave está numa série de exames médicos que toda empresa, por lei, tem que garantir. Bora entender direitinho quais são eles. Pois é, essa é a grande questão. Será que todo mundo sabe quais são esses exames? Às vezes a gente pensa que é só mais um papel, só burocracia, mas não é não. Eles são, na verdade, a principal ferramenta para cuidar da nossa saúde, pensando nos riscos de cada trabalho. Então, vamos descobrir agora quais são e, mais importante, quando cada um tem que ser feito. Ok, para a gente entender os exames, primeiro a gente precisa dar um passinho para trás e conhecer o programa que organiza tudo isso. É esse cara aí, o PCMSO. O nome é comprido, né? Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Mas olha, a ideia por trás é bem simples. Pensa assim, é um programa obrigatório que vem lá da NR7 e que serve para mapear os riscos de cada função e criar um plano para evitar doenças e acidentes. O foco final é um só: preservar a saúde de todo mundo que está trabalhando. E agora, atenção para um ponto que, olha, é fundamental e todo mundo precisa saber. Tudo, absolutamente tudo, que está ligado ao PCMSO, incluindo todos os exames que a gente vai ver, tem que ser pago pela empresa. Custo zero para o funcionário. Não pode ter nenhum tipo de cobrança, ok? Bom, agora que a gente já entendeu a base, o que é o PCMSO, vamos mergulhar nos 5 exames que são a espinha dorsal desse programa. Pensa nesses 5 exames como se fossem as paradas obrigatórias numa jornada, sabe? Uma jornada que acompanha toda a trajetória profissional dentro da empresa, do primeiro até o último dia. Cada um deles tem um porquê e a hora certa para acontecer. Vamos ver cada um em detalhe. E a nossa jornada começa, claro, pelo começo, pelos exames que abrem as portas e depois garantem que a saúde continue sendo acompanhada de perto. O primeiro de todos, o ponto de partida, é o exame admissional. É aquela primeira avaliação de saúde antes mesmo de se começar a trabalhar de fato. E aqui o tempo é crucial, viu? A regra é super clara. Esse exame tem que ser feito antes de a pessoa assumir as atividades. É a garantia de que ela está apta para aquela função específica. Isso protege todo mundo, quem está entrando e a própria empresa. Certo, passou o admissional. E agora? Acabou? Que nada. O acompanhamento continua. E aí que entra o exame periódico, que é tipo um check-up de rotina da saúde no trabalho. Mas de quanto em quanto tempo tem que fazer? Bom, aí depende. Para quem está exposto a algum risco maior ou já tem alguma doença crônica, o exame é anual, ou até em menos tempo se o médico achar necessário. Já para os outros funcionários, a avaliação é a cada 2 anos, ou seja, bienal. A vida profissional é cheia de mudanças, né? E o PCMSO está preparado para isso. Existem exames específicos para quando rola uma mudança de função ou um retorno depois de um tempo fora. Esse aqui, o de mudança de riscos, é para uma situação bem específica, quando a pessoa muda de função ou de setor e, por causa disso, vai encarar riscos diferentes do que estava acostumada. O objetivo é ver se ela continua apta para essa nova realidade. E, de novo, o timing é tudo. A avaliação tem que ser feita antes da mudança acontecer. É uma precaução, uma medida para ter certeza de que essa transição para a nova tarefa vai ser segura. O próximo exame da nossa lista é para aquele momento de voltar ao batente depois de um afastamento um pouco mais longo. E qual é o número mágico aqui? 30. 30 dias. Se o afastamento por motivo de saúde foi de 30 dias ou mais, pronto, já aciona a necessidade desse exame. Um detalhe importante: tanto faz se o motivo foi um acidente de trabalho ou uma doença que não tem nada a ver com a função, viu? Se a ausência bateu 30 dias ou mais, o exame de retorno vira obrigatório. Ele serve para ver se está tudo certo para a pessoa voltar às atividades com segurança. E claro, tem que ser feito antes de reassumir o posto. E chegamos ao fim da jornada, pelo menos dentro daquela empresa. É hora de falar do último exame obrigatório, aquele que rola quando o contrato de trabalho acaba. Esse é o famoso exame demissional. Ele serve basicamente para registrar como estava a saúde do funcionário no momento em que ele saiu da empresa. E tem prazo para isso, viu? A empresa tem até 10 dias contados do fim do contrato para fazer esse exame. Ah, mas espera aí. E se a pessoa fez um exame há pouco tempo? Precisa fazer de novo? Esse exame demissional pode ser dispensado? A resposta é sim, mas só em alguns casos. Vamos ver quais são as exceções. A regra para dispensar o demissional depende do grau de risco da empresa.
Funciona assim, para empresas com grau de risco 1 e 2, que são os mais baixos, se o último exame foi feito há menos de 135 dias, não precisa fazer o demissional. Agora, para empresas com grau de risco 3 e 4, que são mais altos, o prazo é menor. O último exame tem que ter sido feito há menos de 90 dias. Ufa, entender esses 5 exames e quando eles precisam acontecer é fundamental, né? Eles não são só para cumprir tabela, são um direito que protege e acompanha a saúde de todo mundo ao longo da carreira. Então, a mensagem que fica é: vale a pena ficar de olho nos direitos e nos prazos. Afinal, cuidar da saúde também faz parte do trabalho.